a situação do Palmeiras. E aí, Nina Gagliotti, é o seguinte, a crise do Palmeiras, ela é uma crise que o Palmeiras ele é líder do Campeonato Brasileiro, líder do grupo da Libertadores. Que crise boa, né? Como o palmeirense se acostumou com a coisa boa. E qualquer outra coisa que não seja boa deixa o palmeirense insatisfeito, o que é ótimo. Porque, independente da situação, eu acho importante que o torcedor tenha o espírito crítico, né? De entender que existe ali uma diretoria que pode errar e acertar, que é importante ter oposição, que o treinador deve ser cobrado, que muitas vezes o Abel, por mais ídolo que seja, e é incontestável, e pra mim é o maior técnico da história do Palmeiras, isso pode ser particular de cada um, principalmente para os palmeirenses, eu não sou palmeirense, mas independente de qualquer coisa, nada impede a cobrança. E nisso eu tiro o meu chapéu pra torcida do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo, são os dois melhores elencos, e é exatamente isso que a gente espera dessas equipes, né? Que elas liderem as competições. Só dá pra ganhar um, é verdade, um em cada competição. E no caso do ano passado, o Palmeiras ficou devendo, ganhou só o Campeonato Paulista. Esse ano o Palmeiras não ganhou o Paulistão, o que aumentou ainda mais a cobrança. E aí, nas 3 primeiras rodadas, o que a gente vê é o Verdão tendo a melhor campanha ao lado do Flamengo, Nina Gagliotti. Que coisa, hein? Que crise boa vive o Palmeiras. E boa aí, noite. Paulo do Vale, boa noite pra você, a todos os nossos ouvintes. Depois de ganhar um derby, uma partida contra o Corinthians, o jogo em casa, tudo bem que não foi na casa do Palmeiras, propriamente dito, o jogo não foi na aconteceu casa da Leila. Não aconteceu no Allianz Parque, mas diante do seu torcedor, na Arena Barueri. E aí uma vitória contra o Corinthians acalma todos os ânimos, né? E a recíproca é sempre verdadeira também. E aí, a diferença das torcidas é uma coisa que impressiona, né, Paulo do Vale? De como as coisas funcionam mesmo, de como é o perfil do torcedor, porque são completamente diferentes os perfis de Palmeiras e Corinthians, o perfil do torcedor. O palmeirense é muito mais chato, é muito mais exigente, não quer só o resultado, quer o desempenho. Não importa que é líder da Libertadores, tem que ser do Brasileiro também, tem que chegar na final da Copa do Brasil, tem que chegar na final do Paulista, tem que jogar bem na final do Paulista. Porque se o Palmeiras tivesse feito um grande jogo e tivesse perdido pro Corinthians, acho que seria até mais fácil pro palmeirense entender do que o Palmeiras ter feito 2 jogos ruins como aconteceu. Aí fica aquele clima hostil. E o Richard Rios fez uma coisa que ele conseguiu remediar rápido. Porque senão aí sim, aí a gente podia ver uma crise de verdade. Os torcedores pedindo a saída dele, logo ele pediu desculpas. E tudo bem, e aí as coisas foram melhorando, o Palmeiras jogou bem contra o Corinthians e também contou com um desempenho muito ruim, porque você não joga sozinho. O Palmeiras jogou muito mal a final do Paulista e pra mim passa muito também pelo desempenho do Corinthians, que é muito bom, o Corinthians joga muito bem. E aí, no sábado, inverte. O Palmeiras tem um desempenho muito melhor, é mais incisivo, marca no campo de defesa do Corinthians, vai pra cima, chuta de fora da área, que é uma coisa que o Palmeiras não fez na final do Campeonato Paulista, e faz toda a diferença, tanto que fez 2 gols assim. E aí no segundo tempo ainda tem mais chances, tem bola na trave que acaba resultando em gol até no segundo gol. Tem o lance do Vitor Roque, segunda vez já que ele tem um gol anulado por impedimento, mas tá sempre lá, incomodando, buscando. Claro que muito brevemente esse primeiro gol dele vai sair. E acho que é isso que fica, essa sensação de chocrise. Tá tudo bem, o Palmeiras segue muito firme, muito forte. E esse clássico vencido ajuda muito nisso, né? Se tivesse perdido, aí a gente podia estar falando de um discurso um pouco diferente aqui. Até seria o 5º clássico seguido que o Palmeiras não venceria, né? Então tudo isso dificulta também. Mas acho que é isso. O Palmeiras respira com muito mais tranquilidade agora. Pro Corinthians, acho que é uma derrota sofrida, mas por ter vencido o Campeonato Paulista também diminui os ânimos. O que pega mesmo é a situação política do clube. Que coisa, hein? Hoje, depoimento do
Marcelo Mariano, daqui a pouco o Fabiani também vai falar mais sobre isso, né? Do que foi dito, o presidente Augusto Melo depõe quarta-feira. E ele, em teoria, é obrigado a ir, ele até solicitou uma mudança de data que não foi atendida. Então ele, quarta-feira, deve ir presencialmente à delegacia prestar esse depoimento. Daqui a pouquinho o Fabiani com todos os detalhes. Mas acho que é isso, a lição do clássico, o Palmeiras parece ter aprendido e o Corinthians também bastante desfalcado, segue na temporada tentando pelo menos ficar vivo na Copa Sul-Americana. Apesar de que só na outra semana, né? Esse meio de semana, os 4 grandes de São Paulo jogam todos quarta-feira, todos no mesmo horário. E vai ter um mosaico aqui na Rádio Bandeirantes, um mosaico auditivo. Começa com São Paulo 6h30 contra o Botafogo e aí encavala com Inter e Palmeiras, Corinthians e Fluminense, e aí 9h30 tem Santos e Atlético Mineiro, né? Exato. Olha, quarta-feira cheia, quarta-feira gorda. E de bons jogos, né? De bons jogos, na teoria, né? Na prática, teoria, a gente torce pra que seja um bom jogo. Pra que seja. Ô, Nina, vamos ouvir o Abel Ferreira? Vamos. No clássico, porque o Abel, né, é sempre uma figura interessante da gente escutar. Vamos lá. Eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados, que é isso que nós fazemos, e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se eu apresentar resultados, vou embora como todos os outros, está bem? Esse é o Abel do Velho Testamento. Esse é o Abel do Velho Testamento. É muito parecido, inclusive, com o discurso dele na coletiva de apresentação. É muito parecido. Vim pra aqui pra ganhar, não vim pra aqui pra fazer amigos. Interessante, os torcedores pediam muito, né? Você olha as redes sociais, todos falam, e é curioso esse termo, né? Do Velho Testamento. Que a gente sabe que no Velho Testamento o bicho pega, né? O Velho Testamento é um bagulho louco. Chuta copinho, chuta microfone, manda trabalhar no Cruzeiro, aquela coisa toda. E aí, pelo menos, acho que tem uma mudança ali no espírito, né? Vamos ver como é que vai ser. É muito bom isso que ele fala, né? Não vim aqui pra fazer. Eu me acho mais técnico. Do nada, né? Eu acho que eu sou o melhor treinador que vocês aí. É óbvio, né? Até porque a gente não é treinador, né? Já é treinador. Já começa por aí. Vamos ouvir mais uma do Abel, vai. Para mim todos os jogos são importantes. E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar, inclusive, numa fase seguinte, em primeiro lugar. No primeiro jogo da final, em nossa casa, o Corinthians só defendeu, e bem, e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória, o que é que aconteceu? Sabe-me dizer? Falhámos um penalti. Então, temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Aí, Abel na pura essência do amo perder, odeio ganhar. Né? Não, Velho Testamento na veia, na veia. Pode ficar feliz, torcedor palmeirense, porque esse depoimento, apesar de cheio de espinhos, né, não é aquele negócio gostoso de ouvir. Sim, Mas ele lembra muito aquele negócio que o Abel chegou, com aquela garra, aquela força de vontade de vencer as partidas. E acho que é tudo que um torcedor quer ouvir, né? Que o treinador odeia perder e que ama ganhar. Acho que se todos falassem isso na coletiva, não teria um torcedor brasileiro triste. Inclusive o técnico da seleção brasileira, né? É isso, quem é que quer perder? Ninguém quer perder. Ninguém. Agora alguém vai perder, não tem como, só um ganha, né? Só um ganha. Então... no final, principalmente no final ali, só um ergue a taça. Do Brasileirão 1, da Libertadores 1,
E às da Copa do Brasil 1 e às vezes pode ser o mesmo. Calha Né? de ser o mesmo. Exatamente. Ou seja, Como já foi diminui, o Botafogo ano passado, como foi o Palmeiras do próprio Abel que ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Né? O Verdão ganhou 2 brasileiros na sequência com o Abel. Agora, eu sinto que tudo hoje no Palmeiras é proporcional ao que se espera. A cobrança, quando o Palmeiras não joga bem, ela é justa, ela é proporcional, porque o Abel hoje ele tem um elenco com muita opção. Assim, ele volta a ter, talvez da parte defensiva, hoje parece que o Murilo machucou, mas agora ele ganhou o Fux, ele ganhou o Mikael. Sim. Então assim, o elenco do Palmeiras passou por uma reformulação nos últimos tempos, silenciosa, mas que foi acontecendo gradualmente. Naturalmente até, naturalmente, né? Exatamente. Nada de radical, do dia pra noite saíram 15, chegaram 15, mas isso foi acontecendo, algumas adaptações. Agora, hoje, principalmente ele ganhando o reforço do Paulinho, que já entrou ao longo do derby, o Palmeiras compra o Vitor Roque. Sim. O Palmeiras já tem aqueles jogadores que fazem parte de um time vitorioso, né? Gomes, Veiga, o Everton, Marcos Rocha, enfim, os remanescentes. O Palmeiras tem bons jogadores da base, que são aproveitados, sim, que são negociados num dado momento, como foi o Vitor Reis recentemente. A gente ouviu 2 falas do Abel e ele, por um momento, também cita a saída do Naves com outra resposta bem incisiva. É verdade, né? Falando, ninguém é burro aqui. Né? Ele de fato responde ao Botafogo, não é que ele fala só com os jornalistas ali, ele manda um recado. Meu amigo, quer comprar, vem e paga. Emprestado não dá, né? Vai mandar um reforço pra quem vai competir com você pelo título? Aí não cola. E aí, só que ele não fala aí não rola, ele fala que ninguém é burro. Sim. Então, já com esse ar até um pouco mais agressivo também. E aí, PDV, um destaque pra isso que você falou que foi perfeito. 2 dos principais reforços do Palmeiras, os 2 reforços, os pesos de ouro, ainda não jogaram juntos. Sim. Vitor Roque e Paulinho. Vitor Roque fez uma partida... Pode ser a dupla de ataque do Palmeiras. Claro, né? claro. E o Palmeiras não precisa jogar com 3 no ataque. Pode fazer o que fez contra o Corinthians. Jogou com 4 no meio campo, espelhou o esquema tático do Corinthians. Já tinha feito isso no segundo jogo da final em Itaquera. No segundo tempo, ele muda o esquema tático do Palmeiras, fica com 2 homens mais isolados no ataque e recua um pouquinho o time, e aí o Palmeiras até consegue jogar um pouquinho melhor. E no sábado ele faz isso de fato. Ele coloca os 2 atacantes, coloca mais gente no meio campo, e isso pode acontecer. O Felipe Anderson jogando um pouco melhor também. Tem jogador que demora mais pra adaptar, não tem jeito, né, PDV? Mas assim, achei que o Paulinho, mesmo depois de ter voltado de lesão, ele até deixa de dividir uma bola bem no comecinho do jogo pra ele, né, bem na hora que ele entra no segundo tempo. E aí pode ser que se ele tivesse dividido, ele até poderia fazer o gol, o que é completamente natural, ele acabou de voltar de lesão. Mas assim, ele chutou, a partir do momento que ele entrou, 3 ou 4 bolas em direção ao gol. Então, com o volume já tá aqui bastante alto. E aí fica na expectativa pra ver esse ataque do Palmeiras, como é que vai ser com o Estevão, com o Vitor Roque, com o Paulinho, com o Felipe Anderson. Acho que o Facundo Torres vai perder espaço nesse time. Eu vejo ele como uma opção no banco, tendo esses caras à disposição. E aí começa a surgir, então, esse novo time do Palmeiras, com novas peças.